Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí o vídeo a pedido de vocês os inscritos, o vídeo do Só para Animes, o Quão Poderoso é o Diabo, o Rei Celestial, explicado de Tensei Shitara. Então bora ver aí como que tá esse vídeo aí. Diablo, como sempre, né, um monstro, em questão de forças absurdas, né? Não é à toa, né, considerado como Desde que Rímulo se tornou um Lorde Demônio no o anime, mais ele forte dos conseguiu uma subordinados, variedade né? de amigos e aliados poderosos para ajudá-lo para alcançar seu sonho da paz mundial. Então, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em seu mordomo, ou seja, o primordial preto Diablo, e descobrir o quão poderoso ele é. E como sempre, Não, eu forte vou colocar sabemos, né? informações da Light Novel. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Antes do Diablo ser convocado por Rímuro, ele era conhecido como Noi, um dos 7 demônios primordiais, o mais antigo da raça demoníaca e E um considerado o dos mais pináculo do poderosos, né? poder, quando dos, se dos trata de primordiais ainda. demônios. Durante seu tempo no mundo espiritual, ele era na verdade o mais forte dos demônios primordiais e só podia ser rivalizado por Guy Crimson, que na época era conhecido como o primordial Rogue. No entanto, porque os novos não valorizavam os pontos fortes dos outros, ele também não ligava para os outros. Ele permaneceu como um homem desagradável. Rogue havia encontrado a vontade material e obtido o nome de Guy Crimson, se tornando mais forte do que ele. E então os outros demônios foram promovidos e muitas vezes trabalhavam para evoluir e se tornarem poderosos também. Noi e os outros demônios que fazem parte de suas cores, ou seja, os primordiais, muitas vezes valorizavam coisas que são consideradas contra o que um demônio normal vai preferir, ou que não era de seus agrados, como a Norris busca de se poder destacava ou mais, causando diferente dos outros, destruição. né? O que ele Mas buscava ninguém era outra sabia que coisa, ele da tinha a hora. capacidade de evoluir para Conhecimento. uma classe de demônio maior, se quisesse, mas porque ficar mais forte tornaria todas as lutas muito fáceis, e ele decidiu permanecer o mesmo, pois sua eficiência energética se tornou tão alta que qualquer luta era muito fácil para ele, fazendo com que ele permanecesse como um arquidemônio, apesar de já ter poder o suficiente para evoluir para um demônio Pi. No entanto, sua atitude despreocupada mudou quando ele se interessou por uma pessoa. Quando ele respondeu pessoalmente a uma invocação de demônio de uma asa de prata por capricho, ele teve um encontro casual com Shizu Izawa. Quanto mais ele descobria, mais ele ficava encantado. E também sobre o que ele descobriu sobre as pessoas que possuíam a máscara mágica. Quando ele foi repelido pela máscara anti-magia durante seu confronto fazendo Noi perceber que a máscara tem o poder de comprimir o tempo, o poder do infinito. Após esses eventos, ele retornou ao mundo espiritual e continuou observando a Shizu e a máscara em segredo. Quando viu que a máscara quebrou e perdeu seu poder, ele viu que a máscara chegou às mãos de Rímuro. Noi então chegou à conclusão de que Rímuro estava ligado a esse poder e que ele superava o próprio tempo. E ele testemunhou que Rímuro era o portador da chave para a verdade do mundo. Então, Noi tentou ser convocado quando Rímuro realizou uma convocação de demônio maior dentro do labirinto de Ramires. Mas ele falhou porque Beretta, sua própria descendente, respondeu à convocação primeiro para o seu desgosto. Mas ele não precisava esperar muito porque, quando o Festival da Colheita estava prestes a começar, Rímuro realizou outra invocação de demônio maior e desta vez Noi finalmente respondeu junto com dois de seus seguidores. E ele recebeu imediatamente a tarefa de encontrar Razen, que estava escondido. E depois que ele o encontrou, ele conseguiu facilmente o derrotar. Mas no final, o Razen percebeu que ele era um demônio superior e ele acabou desmaiando.
Tendo dito isso, após a convocação, Rimuru havia No mangá a luta foi despertado mais legal. como um No mangá. verdadeiro demônio. E logo depois o Diablo se juntou à Federação de Tempesta como o segundo secretário de Rimuru, e ele recebeu o nome de Diablo em homenagem a um carro Lamborghini. Diablo, depois de ser nomeado, ele evoluiu de um arquidemônio para um demônio pir, considerado o estágio evolutivo da segunda casa da raça demoníaca, o que o fez ainda mais forte. Logo depois, ele construiu uma unidade de nível de classe de desastre que está quase na classe de catástrofe, chamada de Black Numbers. No entanto, ele também adquiriu duas habilidades únicas na forma de Tentador e o Grande Sábio, que serve para melhorar suas capacidades analíticas. O Grande Sábio, essa habilidade tinha apenas 4 sub-habilidades, e a primeira é a aceleração do pensamento, que basicamente ajuda a aumentar a velocidade do processamento do pensamento. E a segunda é chamada de anulação de canto, e isso lhe permite lançar feitiços sem precisar de encantamentos. Em seguida temos a sub-habilidade de toda a criação. Ele é capaz de compreender quase tudo, desde que o diabo esteja vendo, seja visível ou perceptível. Ele pode saber quase tudo sobre isso. Esta é uma habilidade muito boa para o diabo, porque, quando explicamos alguns dos conceitos de sua vida passada, isso permite que ele entenda e interprete rapidamente esses conceitos com facilidade. E, finalmente, temos a manipulação da lei, que basicamente permite que o diabo manipule as leis científicas e mágicas do mundo. E claro que ainda é necessário ter um certo grau de compreensão de certas leis científicas ou médicas para poder trazer à tona todo o seu potencial. É por isso que ele sempre foi usado em conjunto com a toda a criação. E para dar a ideia de quão poderosa é a deficiência, quando emparelhado com o Diablo, antes mesmo de adquirir suas habilidades, foi afirmado que sua capacidade de computação estava quase no nível do Rei da Sabedoria. Então você pode imaginar como o Dá grande pra ver o sábio quão é, forte, e né? não poderia muito bem estar no mesmo nível. Então, seguindo em frente, temos outra habilidade única que o Diablo adquiriu, que é chamada de Tentador, que permite que ele restrinja mentalmente os alvos, completamente limitando o livre arbítrio e capaz de fazer qualquer um de fato em seus servos, e consiste em 3 sub-habilidades, a primeira das quais é chamada de Dominação do Pensamento, que basicamente permite a manipulação dos alvos para garantir que eles sigam as ordens. Permite que Diablo manipule o poder de alguém, a mente de acordo com seu corpo real. Só pode parar aqueles que submetem a ele, mas ele pode facilmente superar isso ao implementar outra sub-habilidade chamada de Charme, que permite hipnotizar o alvo para torná-lo mais fácil de influenciar. Então temos essa solicitação obscura, e isso faz com que aqueles sob os efeitos da tentação sejam controlados através das almas. Ele também pode controlar ou monitorar as intenções do alvo. Se um alvo tentar traí-lo, ele morre. Diablo pode facilmente senti-lo e eliminá-los rapidamente, destruindo suas almas. O Diablo é um ser tão antigo e poderoso que ele foi, de alguma forma, capaz de não só inserir uma habilidade única que apenas afetava os alvos mentalmente em uma habilidade com o poder de trocar realidade e ilusões, como isso resultou na criação de algumas habilidades ocultas adicionais. E o primeiro é chamado de Mundo da Tentação, Nossa, que essa habilidade, originalmente cara. teria um impacto direto na consciência O dos mundo da alvos tentação. e afetaria a sua psique. No entanto, o Diablo tornou essa habilidade ainda mais poderosa. Ele é capaz de materializar o mundo imaginário, onde detém a autoridade absoluta. Uma vez enviado para aquele mundo,
até a vida e a morte dos alvos estariam nas mãos Não do tem como. Uma diabo. vez que você vai pra esse mundo, E não como há ele é capaz de escapatória pra ditar a você. vida e a morte de quem ele envia ao mundo imaginário, então pense nisso como algo semelhante ao No mangá ele chega a usar Mangekyo essa Sharingan. habilidade. Ai, cara, que muito foda, cara. E Nossa, ele depois, com brinca a com os ajuda de inimigos outra dele, os habilidade inimigos. chamada troca de Você vê o quão quebrada realidade, é a habilidade. ele pode até entrelaçar as coisas que acontecem em seu mundo imaginário com o que acontece no mundo real. E os fantasmas são monstros criados por ele dentro desse mundo, que também pode assumir uma forma real. Diablo realmente usou essa habilidade em 3 dos 7 sábios celestiais, que são todos considerados fortes, ou no mínimo uma classe de grande desastre, de nível de ameaça no mundo de Tensura, prendendo eles dentro do mundo imaginário que ele criou e usando a habilidade oculta final chamada Fim do Mundo. E o fato de negar tudo o que Diablo considera não vale a pena e é uma habilidade que traz à tona a destruição absoluta. Isso fará com que o mundo imaginário desmorone sobre si mesmo, consumindo a consciência do alvo e destruindo sua forma física no mundo real também. Agora, passando para as suas habilidades extra, ele possui algumas, e o primeiro é o sentido ou percepção universal, que apenas permite que ele perceba o ambiente, a energia mágica ou o uso da magia. Então, ele também possui as habilidades de movimento ou viagem espacial, que permite viagens instantâneas para locais que o usuário já esteve antes. E ele também possui a barreira multicamada, que é um revestimento fino, incolor e invisível que cobre o corpo. É uma barreira composta por várias camadas, mas ainda tão fina que o sentido mágico mal consegue identificá-la. Também não requer muita energia mágica para continuar, uma vez que é invocado, quase não consome nada. O Diablo é realmente muito especial, pois ele até já evoluiu para um Lorde Demônio, e ele tem a habilidade de Haki do Lorde Demônio. Essa Ele é um habilidade Lorde extra do demônio realmente verdadeiro, funciona né, muito cara? bem, A porque força dele não é é uma fraca, aura ele é que o usuário absurdo. libera para seres menores em sua visão e, adicionalmente, às vezes pode causar pouco dano aos alvos, mas além de seu poder avassalador, Diablo também é um grande negociador e talentoso. Quero dizer, ele até conseguiu persuadir 3 dos demônios primordiais a se juntarem à Federação Tempesta, e a maioria antes de criar uma das unidades militares mais fortes em Tempesta, sendo os Números Negros, ou Black Numbers. E certamente não é uma tarefa fácil, porque os primordiais que ele convocou foi Testarossa, a Primordial Branco, Carreira, a Primordial Amarelo e Última, a Primordial Violeta. E elas são as mais egocêntricas e mal-humoradas dentre os demais demônios primordiais. Embora Diablo tenha a intenção de simplesmente encontrar pessoas competentes para dar seus trabalhos, Na para web que ele novel foi possa legal se o jeito que ele concentrar recrutou elas, apenas né? em Mas já remover sabe aí. os obstáculos de Irímuro. O Diablo realmente tem bons olhos para encontrar indivíduos talentosos. O cara só não Ele queria até sair do lado do conseguiu Rímoro. trazer pessoas como o Razen, o Chamou elas mago tudo mais forte da nação ocidental, pra não ter que que fazer o ele o serviço e não sair do influenciou lado um do seu pouco com mestre. a sua Ficar sempre habilidade do lado do seu única mestre. Esse tentador. é o principal E o motivo dele Razen recrutar lutar elas. contra o Diablo, isso foi ainda algo digno de nota. Devo também mencionar que Claro, durante a guerra, lutou, um mas não ataque foi teve. Foi lançado uma em luta Tempesta, unilateral, né? e Mas não Diablo fugiu, pelo juntou-se menos. à brincadeira. E isso foi tudo muito rápido, e ele terminou essa brincadeira com os demais invasores. Só foi ele estalar o dedo e ele conseguiu matar Berne e Gil, dos Cavaleiros Reais do Império do Oriente, considerados os guerreiros mais fortes do Império. Então, ele começou a matar também todos os subordinados de Cristina e o próprio Cristina dos Cavaleiros Reais. E finalmente ele simplesmente derrubou Guru,
o líder do corpo blindado, que durante isso despertou como um santo, sem sequer tentar. Após disso, Rímulo conseguiu várias almas e queria presentear aqueles que eram capazes de despertar como verdadeiros lordes de demônios. E, obviamente, Diablo atendeu aos requisitos para despertar. Então, ele deu 100.000 almas e o título 100 de mil Diabo. E, almas, cara. curiosamente, Diablo não é também o nome para o estágio evolutivo mais alto da espécie demoníaca. E porque ele foi capaz de controlar e distribuir perfeitamente a energia da evolução e ele não precisou realizar mais nada. E com todas as suas evoluções, o Diablo chegou a atingir uma classe ainda mais elevada do que muitos, o colocando no pico do mundo, tornando ele um dos seres mais poderosos do mundo de Tensura. O Chega até Diablo arrepiado. ainda possui mais poderes como a Esse habilidade personagem é intrínseca absurdo, que cara. dá a ele a criação de materiais. Sem falar que ele também possui resistências à anulação da dor, anulação de ataque físico, Olha o anulação de tanto condição de poder. anormal, Ai, resistência cara, a não tem ataques como, mano. espirituais, resistência ao ataque sagrado e resistência a elementos naturais. Ele ainda possui algumas magias, como a magia elemental, barreira mágica, área anti-magia, magia de fogo e bola de fogo. E também a magia espiritual, que faz com que ele use a magia do espírito das trevas. E mesmo sendo um demônio, o diabo possui a magia sagrada, que é, em essência, um tipo de magia espiritual onde o espírito contratado é de natureza divina. Com essa magia, ele usa a desintegração, que é a magia ofensiva mais forte entre o sistema de magia sagrada e a desintegração em vários estágios. A magia sagrada ainda pode ser dividida em duas categorias distintas com base no tipo de poder emprestado ou usado pelo respectivo deus. O primeiro é um nível básico. O nível básico da magia sagrada faz o uso de energia do tipo sagrado, que pode purificar magículas e curar feridas. E o segundo nível é um milagre. Um nível de milagre, magia sagrada ou milagre de Deus, faz o uso do poder de um deus para manipular livremente espíritrons. As magias nesta categoria são imensamente poderosas e seus feitiços ofensivos são perigosos, independentemente do alvo ser um monstro ou não. Mesmo a imunidade de um usuário de habilidade suprema, a magia não pode proteger contra eles. E suas magias finais são as magias de invocação e magia de convocação de demônio maior. Com isso, ele convoca um ser vivo de outro plano de realidade e requer domínio da magia do tipo espacial para ser realizada. A magia de invocação mais comumente usada é a de invocar demônios, e menos frequentemente elementais ou monstros. E por fim, seu equipamento, que é a manopla com garras, que é uma arma de nível lendário e dá a ele também a criação de materiais. E agora, alguns detalhes que eu esqueci de mencionar sobre o Diablo é que ele também foi capaz de enfrentar o Calgúrio, um dos comandantes do Império Forte. do Oriente e seu exército Esse é sozinho, forte. e os massacrou sem sequer Massacrou ainda. sofrer um Mas é forte arranhão. esse cara aí. Ele também confrontou Fedway, o Rei Fantasma, considerado por muitos muito poderoso, e ele foi um dos vilões mais poderosos que o Rímulo teve que enfrentar no volume 19. Sem falar que Fedway foi a cabeça por trás de tudo o que aconteceu nesse volume. E por fim, o Diablo enfrentou cara a cara o Zalário, um dos mais fortes anjo Anjos. primordial, e saiu Forte. vitorioso. Forte mesmo, E esse por daí. causa disso tudo que ele enfrentou, o Diablo recebeu o título de Rei Celestial. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, sobre o Diablo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like. E é isso, pessoal. Deu pra ver aí, né, de fato, o quão absurdo o Diablo é. Não é à toa também, né, cara? O patamar do universo do Sensei Chitara Slime
todo mundo ser um absurdo, né? Tipo, se você compara o universo de Tensei Shitara Slime com outros tipos de anime, tipo, é absurdo o quão ridículo a força dos personagens do Tensei são. Tipo, o nível é nível, tipo, escala absurdas mesmo. Tipo, não tem como você comparar com outros animes. Claro, tem outros animes também que tem personagem que tem habilidades absurdas também, não tem como, né? Tem vários animes, não tem como mencionar. Só que aqui cada personagem que evolui, seu tipo de habilidade, a quantidade de habilidade que essa pessoa tem, tipo, não tem como você mensurar, cara. Que nem mesmo os subordinados do Rimuro. Cara, todos os subordinados do Rimuro se destacam em tudo comparado a outras pessoas. Isso que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo muito apelão. Porque, tipo, qualquer subunidade do Rimuro que evolui vai ser absurdamente forte. Tipo, absurdamente forte mesmo. Se você vê mesmo, todos os subunidades do Rimuro são tudo forte. Claro, eles enfrentam inimigos bem poderosos também, claro. Eles evoluem cada vez mais, né? A partir desses inimigos derrotados. Tem isso também interessante. Só que ainda assim são poucas pessoas que batem de frente contra eles, entendeu? Tipo, não é uma questão absurda de pessoas, são poucas. Isso que eu acho muito foda. Então é bem da hora o universo tem por causa disso. E na minha opinião, os mais da hora dos personagens é o Diablo e o Zedion. Pra mim, nossa, esses dois personagens são absurdo. Tem um resumo que eu trouxe, né, dos resumos das Light Novel até o atual, né, até o último volume que foi lançado. Tem no meu canal aí os resumos, se você quiser dar uma olhada lá, eu recomendo, acho muito da hora. E lá aparece, né, tipo, as partes que ela foi mencionada aqui, né, tipo, do Diablo, do Zegion. E tem um volume que o Zegion só chegou a falar uma única palavra nesse volume. Tipo, foi 35 minutos de episódio. E acho que 35 ou 40, acho que foi 40 minutos de episódio. Acho bastante tempo, né? E uma única frase do Zegion, cara, fez eu achar esse resumo um dos mais top, cara. Porque o bicho é absurdo, cara. Esse personagem também é outro. Cara, eu vou precisar achar um vídeo desse personagem do Zegon e trazer, cara, pra vocês verem o quão absurdo esse personagem é. E o quão forte ele é também. Tipo, o cara, ele é a arma. Tipo, ele é a arma natural para qualquer inimigo, cara. Tipo, não existe um inimigo que consiga bater de frente contra ele com as habilidades que ele tem. Claro, ele é bom contra um tipo certo de inimigo, né? Que é mais no caso são os demônios. Mas mesmo assim, absurdamente forte esse personagem. Claro, não consegue se comparar ao Diablo, mas ainda assim uma força absurda comparado ao o tipo de criatura que ele era, né? Isso que eu acho interessante. Mas é isso aí, pessoal. Valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.